Queridos, abram comigo, por favor, a palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A esses profetas foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Talvez a sua tradução diga que anjos anelam perscrutar. Refletiremos nessa noite sobre essa temática, motivos para acreditar na Bíblia. Talvez você já tenha sido arguido no local de trabalho, por algum membro de sua família, por algum amigo. Eu não acredito na Bíblia porque é um livro escrito por homens. Contém erros, contém falhas, é um livro fruto de um tempo, que expressa uma cosmovisão, por isso tem uma linguagem retrógrada para os nossos dias, e não é uma literatura digna de confiança. Eu quero questionar todas essas expressões, argumentando que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, inspirada por Deus. Esse compêndio de 66 livros, sendo eles 39 na primeira aliança, conhecida como Antigo Testamento, e 27 na segunda aliança, conhecido como Novo Testamento, esses 66 livros, escritos por mais de 40 autores, num período de cerca de 1.600 anos, não contém erros em sua temática central. As Escrituras nos revelam o grande e profundo amor de Deus que nos deseja para Ele, que faz o que é necessário para nos salvar. Essa é a temática principal nas Escrituras. Até aqui, nós começamos a refletir na primeira carta de Pedro, e vimos há 2 domingos, nos versos 1 e 2, que Pedro se identifica como autor da carta. Ele escreve às igrejas que estão sendo perseguidas por sua fé em Cristo. Pedro consola os crentes com as verdades de que os crentes foram eleitos por Deus. Na eternidade Deus os amou. Foram purificados pela obra de Jesus Cristo e foram feitos filhos de Deus. Foram purificados e habitados pelo Espírito Santo que neles habita. Pedro termina a saudação desejando graça e paz de Deus em abundância sobre todos os que sofrem. No domingo passado, nos versos 3 a 9, nós vimos que Pedro conforta os crentes que ainda estão enfrentando perseguição. E Pedro consola os crentes relembrando do grande privilégio da salvação eterna que possuem. Pedro diz: nisso exultem, se por breve tempo, se necessário, precisem passar por muitas lutas. A fé de vocês está sendo purificada através das lutas, como o ouro é purificado pelo fogo. Agora consolem-se em quem vocês são. Vocês possuem uma salvação eterna, que não mancha, não pode experimentar os efeitos da corrosão, não se deteriora. Uma salvação elaborada pela Trindade antes da fundação do mundo. E nos versos 10 a 12, texto da nossa reflexão nessa noite, Pedro trata da confiança que podemos ter na obra de Jesus, como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Pedro nos fala que a obra de Jesus foi predita com muita antecedência, e que Deus cumpriu sua palavra nos mínimos detalhes. Pedro deseja confortar e orientar os crentes que enfrentavam sofrimentos. Sua intenção era mostrar aos crentes que eles estavam lutando por algo que valia a pena. E veja bem, imagine você, por amor a Cristo, sofrer prejuízos em seu trabalho. Por amor a Cristo e tendo a ética do reino, não conseguir a promoção que você tanto almejou, pelo simples fato de falar a verdade. Imagine você que, por amor a Cristo, experimentar sacrifícios pessoais, por conta da ética das Escrituras. Se você não tem a convicção de que está vivendo por algo que é absolutamente verdadeiro, você vai ceder diante das primeiras provações.
E esses crentes não estavam simplesmente sofrendo leves perseguições no trabalho. Muitos estavam sendo assassinados, perdiam seus trabalhos, eram obrigados a fugir de suas casas, abandonar suas cidades, saíam com a roupa do corpo, perdiam tudo, pelo simples fato de crerem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Pelo simples fato de crerem que Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E Pedro escreve esses versos para dizer: vocês estão sofrendo pelos motivos certos. Permaneçam firmados nessas verdades. Não esmoreçam, não arredem o pé. Vocês serão pressionados nas universidades, vocês serão pressionados no casamento, vocês receberão perseguição de amigos, vocês serão feitos objetos de chacota, mas permaneçam firmados nessas verdades, porque vale a pena sim acreditar nas Escrituras. E Pedro traz para nós algumas razões porque nós podemos crer nas Escrituras. A primeira delas é que a vida e a obra de Jesus Cristo ocupou a atenção de todos os profetas do Antigo Testamento. Se você fechou, abra novamente 1 Pedro, capítulo 1, e note o que Pedro nos ensina no versículo 10. Foi a respeito desta salvação, a salvação eterna que Deus elaborou para vocês, que não enruga, que não enferruja, que não perde seu valor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Pedro está nos dizendo que todos os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Samuel, Jeremias, Isaías, Obadias, Naum, Ageu, Sofonias, Abacuque, todos os profetas do Antigo Testamento, por um período de quase 2000 anos, investigaram, estudaram minuciosamente a respeito da obra do filho da mulher que nasceria e escreveram a respeito dessa obra. Eles tinham um único objetivo em suas vidas: conhecer o projeto salvador de Deus. Por isso que vale a pena sim acreditar nas Escrituras, porque Deus levanta um grupo de homens, visita esses homens com a presença de seu Espírito Santo e dá a esses homens habilidade para minuciosamente, por um período de 2 milênios, pesquisarem exaustivamente a respeito da obra do filho da mulher que nasceria de uma virgem. A segunda razão que nós temos para crer nas Escrituras é que a obra de Jesus é fruto de exaustiva reflexão. Note o verso 11. Esses profetas investigaram qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Veja, o Espírito de Cristo já estava nesses profetas, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Todos esses profetas, habitados pelo Espírito de Cristo, não só estudaram, como escreveram detalhadamente como Jesus Cristo nasceria, como ele cresceria, como ele viveria, como seria a obra que ele realizaria, quais seriam as consequências de sua obra. E eles escreveram isso 2000 anos antes, 1500 anos antes, 1000 anos antes, 800 anos antes, 600 anos antes, 500 anos antes, 400 anos antes de Jesus nascer. Exaustivamente as Escrituras do Antigo Testamento, os 39 primeiros livros, nos mostram através dos escritos dos profetas como seriam os sofrimentos, a vida, a natureza e os reflexos da obra de Jesus. É muito importante a gente dar uma olhada em pelo menos alguns textos. São inúmeros. Na verdade, toda a Escritura fala de Jesus Cristo e sua obra. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, já dizia que se você estudar qualquer versículo das Escrituras e não encontrar Cristo neles, você não estudou as Escrituras corretamente. Mas vamos passear rapidamente, apenas por alguns versículos. Quando você abre lá em Gênesis capítulo 3, você tem a narrativa da entrada do pecado na história humana e dos efeitos do pecado na história humana. Em Gênesis 3, primeiro livro das Escrituras, note, por favor, no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva.
O que eles fazem a seguir? Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram roupas para si. A primeira atitude do homem quando cai em pecado é: eu preciso esconder minha nudez. A nudez tipifica, simboliza essa relação de perfeição, de inocência, de pureza espiritual que o homem nutria com Deus. Quando o pecado entra na história humana, a nudez passa a ser um grande problema. O homem pega folhas de figueira, sobre as quais devia governar, costura-as e faz cintas para si. Agora note o versículo 21 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No versículo 15 de Gênesis 3, Deus já havia dito que faria nascer da mulher um descendente, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, anulando os efeitos da queda. E note no versículo 21, que Deus retira a roupa que o homem e a mulher fizeram, com folhas, mata um animal, não havia assassinato ainda, Deus mata um animal inocente, derrama o sangue desse animal inocente, e pega a pele desse animal inocente, e veste o homem e sua mulher. Esse animal inocente, muito provavelmente uma ovelha, em Gênesis 3, já apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Gênesis 3, 21, Deus já está mostrando para todos nós que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, que nós não temos condições de nos salvar. Quando o homem costura roupas para si, ele pratica religião. Quando Deus mata um animal, derrama o sangue e veste o ser humano, Deus pratica o evangelho. O homem ama produzir instrumentos religiosos para tentar conectá-lo a Deus. Babel é o exemplo disso. Mas as Escrituras nos dizem que só há uma maneira de sermos conectados a Deus. É quando Deus, por sua graça, se encarna, desce, se mistura na nossa sujeira, recebe a punição da nossa sujeira para nos purificar. Isso é graça. Em Gênesis 3, 21, nós temos derramamento de sangue. Depois nós passamos algumas páginas e vamos para Gênesis capítulo 22. Nós temos aquilo que é chamado de teste ou prova de Abraão. Deus diz: pega teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, leva para o monte que eu vou te mostrar e sacrifica-o. Abraão pega Isaque, muito provavelmente um pré-adolescente, na casa dos seus 12 aos seus 16 anos. Isaque vai caminhando com Abraão, quando ele chega ao monte, coloca Isaque para ser imolado, pega o cutelo, uma faca, e quando vai matar seu filho, o anjo do Senhor, muito provavelmente, Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, diz: pare, não sacrifique essa criança. Naquele momento, Abraão olha para uma moita, para um arbusto, e vê um animal inocente, que foi providenciado por Deus. Abraão pega aquele animal, sacrifica aquele animal, e note o que ele diz no verso 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Abraão dá nome àquele monte, usando o verbo no futuro. Deus proverá o dia em que o verdadeiro animal inocente morrerá não só pelos meus pecados e os pecados de Isaque, mas pelos pecados do mundo todo. Cerca de 1800 anos depois, sobe a esse mesmo monte o Filho de Deus, por meio de quem todo o universo foi criado. Esse Filho vai até o fim, entregando-se voluntariamente como oferta pelo nosso pecado, e como ovelha muda ele não abre a sua boca. E ali o Filho de Deus, nesse mesmo monte chamado da provisão, ele oferece a sua vida em resgate por todos nós. A provisão, olhando para o futuro, se cumpre 1800 anos depois, na vida de Jesus Cristo. Depois nós temos Êxodo 12, que é um texto que não dá para a gente ler, porque é um texto longo. Deus institui ali a Páscoa, o povo vive a escravidão no Egito, Deus vai resgatar o povo da escravidão no Egito, e ordena que eles peguem um cordeiro, uma ovelha macho, um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. Deixem do 10º ao 14º dia sem comer e sem beber nada, para que aquela ovelha já passasse, para que aquele animal já passasse pelo ritual da purificação.
No 14º dia, com o pôr do sol, aquele animal seria assassinado, toda a família deveria comer a carne e as vísceras daquele animal até amanhecer. Era a Páscoa do Senhor. À meia-noite, Deus, em sua ira, passaria. E a casa que não tivesse sangue do animal na porta, e nem tivesse se identificado com aquele animal morto, a ira de Deus visitaria. Todos os primogênitos no Egito, inclusive os animais, morrem naquela noite. Mas, na casa do povo de Deus, que havia se identificado com o animal inocente, morrendo em seu lugar, que havia se identificado com o sangue do animal inocente, passado sobre suas vidas, na porta de suas casas, representando sua família, nessa noite, nessas casas, nenhum cão uivou. Quando nós vamos para o Salmo 41, e eu peço você que caminhe para esse Salmo, por favor, versículo 9, nós temos a descrição clara da traição que Jesus enfrentaria, da dor no coração do Filho de Deus, protagonizada por um de seus amigos íntimos, Judas Iscariotes. Até o meu amigo íntimo, olha o que o Salmo 41 nos diz, em quem eu confiava, o amigo que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer. Quando você volta a alguns salmos e vai para o Salmo 22, note como o Salmo 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Estas foram as palavras ditas por Jesus na cruz do Calvário. Note o que Jesus nos diz no versos 16 em diante do Salmo 22. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, as pessoas olham para mim e zombam, escarnecem de mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançam sorte. A gente pode concluir, embora estejamos sendo muito superficiais na avaliação dos textos do Antigo Testamento, com Isaías capítulo 53, escrito cerca de 740 anos antes de Jesus nascer. Note, Isaías 53, versículo 2 em diante. Porque Jesus foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência e nem beleza. Olhámo-lo, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Note a certeza de Isaías no verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e pelos seus sofrimentos fomos sarados. Note o estado de todos nós, antes da obra de Cristo ser aplicada à nossa vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um de nós. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, o cordeiro que é morto em Gênesis 3, o cordeiro que é morto em Gênesis 22, o cordeiro que é morto em Êxodo capítulo 12, o cordeiro que é morto todos os anos ao se celebrar a Páscoa, o cordeiro que é morto em todos os rituais de perdão de pecados no templo construído por Salomão e no tabernáculo que caminhou com o povo durante os 40 anos pelo deserto. A mesma imagem do cordeiro aparece. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Foi cortado da terra dos viventes, por causa do pecado do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos,
mas com o rico, até o detalhe do sepultamento de Jesus, 740 anos antes, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia, um homem de muitas posses, pede o corpo de Jesus e o sepulta numa sepultura para os milionários de sua época. Esteve com o rico em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, olhe quem está por trás da obra da cruz. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Cristo der a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá os resultados e prolongará os dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha que lindo o verso 11. Ele verá o fruto do penoso, do difícil trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Note que nós caminhamos por alguns textos do Antigo Testamento, onde nós vemos que a obra de Jesus é fruto de exaustiva reflexão dos profetas. E não li nenhum dos profetas menores. Nós temos aí 17 profetas, dentre os maiores e os menores, 5 profetas maiores, 12 profetas menores, exaustivamente falando a respeito da obra de Jesus Cristo. Nós podemos crer na Bíblia porque toda a revelação veio por inspiração do Espírito Santo. Note aí, deixa eu voltar aqui para 1 Pedro, por favor, o versículo 11. Esses profetas investigavam atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles habitava. Aqui você tem a resposta para algumas pessoas que podem eventualmente te arguir. Eu não creio na Bíblia porque é um livro escrito por homens. Sim, você está certo. É um livro humano, é um livro que sangra, mas é um livro isento do erro, porque foi Deus quem preservou esse compêndio de 66 livros do erro humano. O Espírito de Cristo estava sobre todos os escritores de cada versículo bíblico. Note o que Pedro nos diz no verso 11. O Espírito de Cristo que estava nos profetas, já os conduzia em toda investigação e reflexão, para que escrevessem a respeito da obra futura de Cristo. Esse livro que nós temos em mão, chamado Bíblia, 66 livros, mais de 40 autores, e cada autor põe sua personalidade nas escrituras. Quando Pedro escreve, você começa a conhecer a escrita de Pedro, as características dele naquela carta. Quando João escreve, você começa a conhecer as características de João impressas em seu jeito de escrever. Quando Paulo escreve, parece que você percebe um pouco mais de requinte, de intelectualidade, de cultura avançada. Cada um tem sua personalidade. É Paulo escrevendo, não é a doutrina espírita, onde um espírito baixa em mim e eu me torno meio que um robô, uma marionete, um fantoche. Não, são homens plenos usando suas faculdades, mas marcados pela presença de Deus, livrando, preservando esses escritos do erro humano. Por isso nós podemos crer nas Escrituras. É um livro de homens, para homens, feito por homens, mas guardado por Deus do erro e do engano. O Espírito de Cristo estava nesses homens. Podemos crer na Bíblia porque gerações foram marcadas por uma viva esperança. O texto nos diz no verso 12 que a esses profetas foi revelado que não para si mesmos, mas para nós que estamos nessa noite. Eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Esses profetas amargaram morte sendo cerrado ao meio, amargaram mortes sendo esquartejados, amargaram mortes como o profeta Isaías, amarrado aos pés num animal de carga, amarrado pelos braços no outro animal de carga, e as vísceras expostas.
mortes de fome, martírios lentos. Todos esses profetas viveram nesse mundo tendo a convicção de que eram homens dos quais o mundo não era digno, porque eles enxergavam a obra de Cristo, mas eles tinham certeza de que a obra de Cristo não se concretizaria em seus dias de vida, mas que Cristo viria no tempo certo, nasceria de uma virgem. Aquela criança que nasceria de uma virgem era o rei do universo, o Senhor por meio de quem céus e terra foram criados. Eles tinham essa convicção, por isso morriam com contentamento e grande esperança. Eles morreram por verdades que não se cumpriram em suas vidas. Você imagina um negócio desse? Pressionado. Mas olha, você está crendo numa bobagem, nada disso se cumpriu. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 587. Vocês foram levados para a Síria, vocês foram levados para a Babilônia. Acabou, não tem mais profeta. Deus não fala mais com vocês. Eles receberam essas pressões em vida. Eles lidaram com questionamentos. E ainda assim, por crerem que Deus cumpriria sua palavra de trazer o filho da mulher, eles foram até o fim. Eles olhavam para a verdadeira cidade a que pertenciam. E por fim, nós podemos crer na Bíblia, porque é uma revelação admirada até por anjos. Note como termina o versículo 12 do capítulo 1 de Pedro. Essas verdades que foram pregadas a nós, são coisas que anjos anelam perscrutar. Você sabia que o único projeto de salvação construído, só existe um projeto, em Cristo Jesus, não contempla anjos? Os anjos caem em rebelião. Alguns textos bíblicos nos dão indícios de que 1/3 do exército celestial cai em desgraça, junto com Lúcifer. E não há projeto de redenção para esses anjos. O único projeto de redenção foi construído para seres humanos, como eu e você. E esse projeto de redenção não foi revelado a esses seres angelicais, que habitam na presença de Deus eternamente, glorificando e adorando. Os anjos são usados apenas como mensageiros. É para visitar Abraão e dizer que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vai destruir? Os anjos são pegos de surpresa naquele momento. Eles vão e são usados como mensageiros. Vai e visita Daniel. Os anjos vão e visitam Daniel. Eles vão descobrindo a revelação da salvação em Cristo Jesus, na medida em que essa revelação é desenvolvida ao longo da história. E quando os anjos olham para a obra de Cristo, o eterno Deus, o incriado, o supremo e soberano, sangrando no maldito Calvário, recebendo cuspes, pontapés, humilhações, zombarias, os anjos dizem: que é isso? Que obra de amor é essa que Deus tem por esse povo? Que salvação maravilhosa é essa? O inferno de Deus era para ser derramado em plenitude eternamente sobre esse povo maldito. E Deus ama esse povo a ponto de enviar seu Filho, que é Deus, que nunca cometeu pecado, nem dolo algum se achou em seus lábios, para morrer por esse povo. E na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijam. A justiça por quê? Alguém recebe a pena máxima de Deus. O inferno em plenitude é lançado sobre o inocente. E o amor por quê? Através da obra perfeita desse inocente, nós fomos perdoados. E o amor de Deus pode ser aplicado em nossas vidas, como se nunca tivéssemos pecado.
Ser humano nenhum, através de sua criatividade, conseguiria criar uma revelação dessa. Os próprios anjos nos céus, nas regiões celestiais, ficam impressionados com a glória dessas verdades. Quais são as implicações para nós? Em primeiro lugar, podemos confiar na legitimidade e autenticidade das Escrituras. Todo esse compêndio de 66 livros, escrito por mais de 40 autores, num período de cerca de 1.600 anos, anuncia a obra completa de Jesus Cristo e revela o profundo e constrangedor amor de Deus por nós. Uma única revelação, em 1.600 anos de escrita, por mais de 40 mãos diferentes. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Talvez você não esteja conseguindo compreender o impacto disso. O Juninho foi para Jataí, né? Está fazendo direito em Jataí. Ele entra na universidade. E ele vai ser bombardeado com um monte de doutrinas, de ideologias e de ensinos construídos por doutores nos últimos 100 anos. E esses ensinos que o Juninho vai receber, como todos os nossos jovens universitários recebem, o tempo todo, passa por revisão atrás de revisão, revisão atrás de revisão, revisão atrás de revisão. Em 100 anos, passa por dezenas de revisões, porque encontra erro em tudo, incoerência em tudo, falha em tudo, porque são frutos de mentes medíocres, falíveis, encarnadas como nós, limitadas pelo espaço-tempo, humanas. Agora, num período de 1.600 anos, 16 séculos, mais de 40 autores, muitos dos quais nem se conhecia, não falavam a mesma língua, não tinham conhecimento do livro do outro, e guiado pelo Espírito Santo, escrevia a sua literatura. Quando esses 66 volumes foram juntados, você encontra uma única temática. Deus ama você de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho já está condenado. Em segundo lugar, somos convocados à admiração. Isso tem que ser admirado, de preferência com o joelho no chão. E devemos ser muito gratos, porque Deus possui um plano de salvação eterna, desenvolvido ao longo da história, culminando num único ponto, a cruz e a ressurreição de seu Filho. Tudo com um único objetivo, nos alcançar em amor. Em terceiro lugar, encontramos consolo e direção nas páginas das Escrituras, quando passamos por tempos difíceis. Pedro escreve os versos 10 a 12 para dizer: vocês estão sofrendo, não estão? Os dias estão difíceis, mas vocês não creram em vão. Vocês não estão enraizados numa mentira. Não é uma falácia construída por mente de homem que é limitada. Vocês estão enraizados na verdade digna de toda confiança. A revelação da Bíblia assegura que nosso sofrimento possui data de validade. Pedro está dizendo: se vocês tiverem que sofrer, entendam, vai passar. É por breve tempo. Deus já conquistou vocês através de seu Filho para toda a eternidade. Esses são apenas alguns motivos trazidos nesses 3 versículos. Existem muitos outros. A principal ênfase é: há uma única temática. A principal ênfase é: esses escritos são confiáveis. A principal ênfase é escrito por homens? Sim, mas é a mão de Deus preservando esses homens através de seu Espírito que neles estava. Tudo com uma única temática: revelar a obra de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero terminar essa mensagem trazendo à sua memória um texto que eu não vou pedir você para abrir. Lucas capítulo 24.
Eu creio que a maioria das pessoas nessa igreja são boas de Bíblia. Já devem ter lido a Bíblia várias vezes em sua vida. Porque é fácil você ler a Bíblia toda em um ano. E em Lucas capítulo 24, Jesus havia acabado de ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos não creram que ele havia ressuscitado, embora o próprio Jesus houvesse dito várias vezes que ressuscitaria. E os discípulos estão cansados, desanimados, entristecidos, caminhando em direção a uma aldeia pequena chamada Emaús. De repente, Jesus se aproxima desses discípulos. Só para variar, os discípulos não reconhecem que Jesus é de fato Jesus. E Jesus começa um diálogo. Por que vocês estão tristes? A gente bate o olho e sabe quando alguém está triste. O nosso semblante nos entrega. Como foi com Caim? Deus chega para Caim e diz: por que decaiu o teu semblante? Por que vocês estão tristes? Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, um homem de Deus, que realizou sinais, maravilhas, fez cego enxergar, expulsou demônio, levantou morto, multiplicou pão e peixe, realizou sinais e maravilhas, morreu. Nós acreditávamos, ou ao menos confiávamos, de que ele ia resgatar Israel. A nossa esperança foi destruída. Tem 3 dias que ele morreu. Tudo bem, tem umas loucas aí que estão dizendo que ele ressuscitou. E Jesus está andando com eles. Não tinha Bíblia igual a gente tem, eram pergaminhos enormes, mas começa a citar texto de cor. Você lembra que lá em Gênesis 3, Deus vestiu Adão e Eva com o sangue de um animal inocente? Lembra que lá em Gênesis 22, Deus disse a Abraão que providenciaria um animal que seria o verdadeiro provedor do nosso perdão? Você lembra lá em Êxodo 12? E Jesus vai ensinando, muito mais exaustivamente que eu, Jesus, né? E vai ensinando, e vai ensinando. Todos os textos bíblicos do Antigo Testamento, fartamente, muita abundância, ensinando que o Filho do Homem deveria nascer. Pela pregação da palavra, vai aquecendo, porque a palavra pregada vivamente, com fidelidade, aquece o nosso coração, ativa as lembranças, o Espírito Santo transita e visita vidas quando a palavra é pregada. E de repente, quando Jesus está com eles à mesa, eles olham e reconhecem que é Jesus, e Jesus desaparece de diante deles, mas a mensagem fica, a começar lá por Moisés, que escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, caminhando por todos os profetas. Jesus mostra como exaustivamente constava na Escritura que a obra principal de Deus era que o seu Filho morresse e ressuscitasse, para todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna, abundantemente. A única revelação: Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo, experimente vida e vida plena. Que palavra maravilhosa essa que nós temos em mãos. Dezenas de versões, está no seu bolso o dia inteiro. O dia inteiro. Tem um aplicativo chamado YouVersion, Bíblia Sagrada. Você baixa ele para Android, pode ser o celularzinho mais peba que tiver. Tudo de graça, dezenas de versões, dezenas. Cada um de nós dispõe das mesmas 24 horas todos os dias, os mesmos 7 dias na semana, os mesmos 365 dias por ano. Você tem experimentado o consolo que vem dessa palavra? Porque essa palavra garante que Deus vai lidar com os nossos temores, com os nossos terrores, com as nossas inconstâncias, com os nossos desequilíbrios, com nossa falta de contentamento, com nossa falta de propósito. Você tem exercido o privilégio
de investigar essa palavra, para experimentar consolo, vida e graça. Eu quero te estimular a sair daqui nessa noite com uma resolução, um pacto na sua vida. A partir de hoje, eu quero parar de ser menino, eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero parar de brincar de ser discípulo de Jesus, e eu quero conhecer a voz dele revelada nessa palavra. Eu quero ter meus vícios expostos a mim, minhas mentiras reveladas a mim, eu quero ter meus ídolos mostrados a mim, eu quero ser orientado por Ele, quero ser tratado por Ele, quero ser vivificado por Ele, quero ser restaurado por Ele. Eu quero te convocar a parar com desculpinha de que não tem tempo. Essa desculpa nasceu no inferno. Isso aqui é o que mais importa na face da terra, porque fala da nossa salvação eterna. E nada é mais importante que a salvação eterna. E essa palavra não envelhece. Embora a nossa cultura ao redor diga que sim. Assuma um compromisso de conhecer essa palavra. Ah, não tem vontade. Claro que não tem. O nosso coração é corrupto, extremamente corrupto. Nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia. Então eu vou fazer um pacto de me desgastar para encontrar prazer na presença de Deus. Porque a intimidade com o Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade com o Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Assuma esse compromisso de conhecer as Escrituras. Hoje eu li uma postagem do Paulo César Baruch. A Júlia e a Isabela são apaixonadas no Paulo César Baruch, né? Que é um cantor muito bom. E elas me fizeram gravar um vídeo hoje. Ela falou assim: tio Baruch, eu sou Júlia e Isabela, moro aqui em Anápolis, Goiás, e quero conhecer o Senhor. Aí depois elas cantaram a música dele. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que se faz presente aqui e que ouve a nossa oração. E aí a música segue. E aí eu entrei para mandar os vídeos para ele, em um post dele. E nesse post tinha uma pergunta: o que você faz para não se tornar vaidoso, por ser tão amado, tão admirado e tão conhecido por seu talento? Eu levo meu coração para as Escrituras, porque ela revela a malignidade de todo o meu coração. E nessa Escritura é projetada uma visão real de quem eu sou. Alguém que depende diariamente da graça de Deus, que é o que é e faz o que faz, e tem o seu futuro garantido somente pela graça de Deus. Conheça as Escrituras. Conheça as Escrituras. Um outro post que ele colocou foi o seguinte: Baruch, você já cantou em países onde há muita perseguição religiosa? Ele disse sim. E há algo que me deixou incomodado. É que eles vivem a fé de um jeito muito mais fiel, vibrante e intenso que nós aqui. O que me intrigou nesses países com severa perseguição religiosa é que eles me estimulam, através da vida deles, a viver minha relação com Cristo, ou a tentar viver minha relação com Cristo de maneira mais verdadeira. E ele disse: porque a nossa cultura parece que não conhece mais Cristo. Note, a gente chega no culto o dia que a gente quer, a gente chega no culto na hora que a gente quer, a gente se porta diante de Deus com a maior irreverência. Nosso culto é marcado para as 19h. Começamos vazios e vai enchendo, 7h10, 7h15, 7h30. Precisamos voltar a conhecer a Deus e temer a Deus.
brincar, parar de brincar de conhecer a Deus e levar Deus a sério, ter temor a Deus, temor por Deus. E quanto mais conhecermos sua palavra, maior será o nosso temor e verdadeira alegria e contentamento em Deus. Esta é a palavra do Senhor.